Olá pessoal, tudo bem? Vamos agora para a nossa última aula de conteúdo, de estatística. Bom, nós vamos falar um pouquinho sobre associação entre duas variáveis, vamos falar um pouquinho sobre diagrama de dispersão, vamos falar um pouquinho sobre coeficiente de correlação de Pearson, e regressão linear. Apesar de ser 4 conteúdos ou 4 subconteúdos que nós vamos falar aqui, tá? Eles estão intrinsecamente associados uns aos outros, tá? E eu acredito que a maioria já se familiarizou com algum desses elementos, tá? Somente aqueles que fizeram física geral experimental, sobretudo a parte da análise, experimental das atividades. Mas vamos lá. Bom, quando a gente pega duas variáveis, tá? Ou dois elementos dentro de uma função de correlação, tá? Essas variáveis aleatórias elas podem ser dependentes ou podem ser independentes. Mas como é que eu vou definir se essas variáveis são dependentes ou são independentes? Ou qual tipo de dependência que uma tem da outra? Ou qual é a correlação que eu posso associar de uma variável, tá? Aleatória de outra variável aleatória dentro de um determinado grupo de espaço amostral? Por exemplo, eu posso pegar um determinado elemento, tá? Ou um grupo de indivíduos ou grupo de produtos e aferir ou pesquisar sobre duas variáveis diferentes entre elas. E a partir disso, eu preciso saber, se essas variáveis elas têm uma associação ou não. Tá certo? Então, em muitos casos, a explicação de um fenômeno de interesse pode estar associado a outros fatores, ou seja, variáveis, que contribuem para algum modo, para a ocorrência desse fenômeno. Então, o comportamento de um conjunto de duas variáveis quantitativas pode ser observado por meio de um gráfico de dispersão. O que seria um gráfico de dispersão? Um gráfico de dispersão poderia ser desse daqui, onde eu tenho uma série de pontos associados aqui, dentro desse sistema, que são associados à minha variável aleatória x e a minha variável aleatória y, e eu preciso saber, quais são as relações diretas que eu tenho dessas variáveis, ou se elas têm uma relação direta entre elas. Então, como é que eu vou fazer isso daqui, tá? Então, a partir desse coeficiente, tá, eu vou fazer uma série de associações. Mas para isso, tá, eu vou usar essa representação aqui como exemplo. E a partir dessa representação eu vou tratar esses dados explicando, um pouquinho do que se trata nessa representação de correlação, diagrama de regressão, diagrama de dispersão, tá? E a questão da regressão, tá? Então, eu tenho uma tabela abaixo, que eu peguei um certo grupo de cães e a partir desses cães eu avaliei o seu comprimento e o seu peso. Então, no total, eu peguei de um determinado universo 20 indivíduos e esses 20 indivíduos eu numerei aqui, de 1 a 20, e eu, para cada um deles, eu consegui um par ordenado. Um associado ao comprimento e outro associado ao seu peso. Comprimento em centímetros, tá? E o peso em quilogramas. Então, para desenhar um diagrama de dispersão, é sempre necessário construir um eixo cartesiano tomado cada um desses sistemas de eixos, tá? Então, como é que eu vou fazer isso daqui? Eu vou pegar um gráfico aqui do Excel, tá certo? E a partir desse gráfico do Excel, eu vou construir a minha tabela. Então, a tabela que eu tenho vai ser essa daqui. Eu já deixei ela aqui pré-salva, para a gente ganhar tempo. Então, eu tenho aqui de 1 a 20 elementos. Eu tenho a representação do comprimento e do seu peso. Então, como é que eu vou fazer essa representação desse diagrama de dispersão? Eu vou pegar essas duas variáveis aqui, tá? Eu vou pedir aqui para inserir gráfico. Eu vou colocar aqui um gráfico de dispersão desses elementos e a partir disso aqui eu tenho
esses termos, tá? Eu só vou fazer uma alteração aqui, só para ficar mais bonitinho. Vou pegar ele Alt rápido, vou colocar um sistema com aqui os textos, tá? Aqui eu vou colocar comprimento, a minha variável x, comprimento dado em centímetros. E aqui eu tenho o meu peso em quilogramas, ok? Então esses aqui são os dados que eu tenho. Vou dar uma aumentadazinha aqui na minha legenda. E vou fazer o seguinte, eu vou pegar esses dados aqui e vou mudar a representação da minha escala. Tá certo? Eu tenho o mínimo aqui de 0, máximo de 30. Eu vou colocar um mínimo de 10. Ok? É isso que eu vou fazer. Então, eu tenho aqui um gráfico de dispersão desse sistema, tá? Mas aí o que eu tenho? Quais são as referências que eu tenho a partir desse gráfico? Ou qual é a forma, linha de tendência que esse sistema pode ter? Para perguntar sobre isso, voltar novamente aos nossos slides. Que esse é o gráfico que eu coloquei aqui, tá? E como é que eu vou fazer essa associação entre essas duas variáveis, tá? Eu posso fazer duas coisas. Uma é correlação, tá? E uma é regressão. São duas técnicas, né? Que estão extremamente relacionadas, tá? E a partir disso daqui eu posso tentar ver se há ou não uma relação desse sistema, tá? Mas como é que eu sei que esse sistema há ou não uma relação com uma determinada figura? Eu preciso utilizar um coeficiente de correlação, ou seja, eu preciso, a partir de um parâmetro, saber se esse sistema está relacionado ou não, né, com uma variável, se uma variável é ou não dependente da outra, tá certo? O coeficiente de correlação mais comum que nós temos nós vamos ver aqui, tá? É associado por um matemático estatístico, né, que trabalha desse sistema. Mas antes disso, tá? Os coeficientes de correlação, eles podem ser caracterizados de várias formas. Nós já tivemos essas várias formas de correlação que estão associadas, tá, a uma determinada representação matemática. Tá certo? Nas aulas de física experimental, nós conseguimos, né, 3 tipos de correlações, né, uma polinomial, uma exponencial, e eu tinha uma dependência que é uma dependência linear, né, com sobre d ao quadrado, que era o diâmetro do orifício de um furo. Bom, se os pontos variáveis eles são representados por um cartesiano, tá, eles apresentam dispersão desse sistema. Então ele pode ser um sistema do tipo linear positivo, ele pode ter um sistema tipo linear negativo, e eu tenho uma figura aqui, né, que ela representa uma curva do tipo parabólica, tá? Então esses aqui eu posso ter um coeficiente de correlação positivo, eu posso ter um coeficiente de correlação negativo, eu posso ter um coeficiente de correlação aqui que é representado de uma maneira curva, e eu posso ter aqui no gráfico 4 um sistema que eu não tenho nenhuma sistema de correlação, tá? No nosso caso aqui, esse coeficiente de correlação aqui, ele aparenta ser um coeficiente de correlação do tipo linear, tá? Mas como é que a gente vai fazer isso aqui? A gente vai fazer uma série de testes, tá?
Então, para saber se geralmente as minhas curvas elas estão associadas a um determinado coeficiente de correlação, eu preciso determinar um parâmetro para isso, tá? Esse parâmetro é definido, tá, por Pearson, tá? Esse é o parâmetro de coeficiente de correlação linear que nós vamos ver na aula de hoje, tá? Ou seja, uma medida de grau de sinal da correlação linear entre duas variáveis x e y, tá? É dado por um coeficiente de correlação linear de Pearson, que ela é definida dessa grandeza aqui, tá? Parece ser uma expressão extremamente difícil, mas ela não é. E se você pesquisar, eu não sei qual é a marca que você tem, tá? Mas geralmente as calculadoras científicas já existem funções estatísticas que estão associadas para você determinar os coeficientes de correlação desse sistema. Tá certo? Geralmente esse coeficiente de correlação ele varia entre -1 e +1, tá? E quanto mais próximo de 1, melhor esses em módulo, quanto mais próximo de 1, melhor esses coeficientes são. Quanto mais próximos de 0, pior esses coeficientes são, tá? Então esse é o coeficiente de correlação de Pearson, tá? Que ele vai depender de quem? Das minhas variáveis que estão associadas ao sistema, aos seus meus pares ordenados de cada uma das amostras x e y, e da associação desses valores, tá certo? O número de indivíduos que eu tenho, por exemplo, no nosso caso são 20 indivíduos, tá? Então eu tenho uma representação sempre da soma ou do produto desses termos ou das raízes, tá? Esse valor de R estará sempre nesse intervalo, foi como eu falei, tá? E se R for igual a 1, eu tenho uma correlação perfeitamente positiva. Se for -1, perfeitamente negativa, tá? Entre 0,8 e 1, em módulo, ou menos 0,8 e menos 1, eu tenho uma correlação fortemente negativa. 0,5 a 0,8 é fraca. De 0,1 a 0,5 ínfima, tá? E 0 quando não existe nenhuma correlação entre essas variáveis. Ok? Bom, então essa é a representação que nós temos, tá? E vamos voltar à nossa tabela. Então, quais são os valores que eu preciso aqui? Eu preciso, na minha expressão, deixa eu tentar encurtar aqui. Pronto. Eu preciso, na minha representação, a soma do produto entre elas. Eu preciso da soma dessas variáveis. Eu preciso da soma do quadrado dos sistemas, tá? Dos elementos e a soma dos elementos ao quadrado. Então, o que eu vou fazer? A primeira coisa é dar a soma dos produtos. Eu já vou colocar aqui, né? Já vou fazer o autossoma. Então, a soma de todos os comprimentos dá 2005. Se eu somar todos os pesos, eu vou ter essa representação aqui. Aqui eu posso colocar o produto das variáveis x vezes y. Tá? Então eu posso colocar igual esse termo vezes esse. Eu tenho o valor do produto desse aqui, 104 por 23,5. A partir disso aqui eu posso simplesmente repetir, tá? E no final, se eu tenho também a soma desses termos, eu já vou deixar essa grandeza aqui, que é a soma do produto de todos esses termos. Qual é a outra representação que eu tenho? Eu tenho x elevado ao quadrado, que está associado ao sistema, e y elevado ao quadrado, tá? Então, se eu for fazer isso aqui, novamente, eu pego esse termo aqui no Excel, igual a coluna B2 elevado ao quadrado, e pego esse termo e generalizo para todos os termos aqui. Ok? E no final,
eu tenho a soma de todos os termos elevado ao quadrado. Eu já vou colocar esses dados aqui embaixo. Tá? Então aqui são as somas. Y elevado ao quadrado, né? Então vai ser igual esse termo elevado ao quadrado, 23,5 ao quadrado dá 522,25. Generalizo ele aqui, eu tenho todos esses termos. E no final eu vou fazer a minha autossoma. Certo? Então esses são os termos que eu tenho aqui na minha correlação. Né? Voltando aqui ao nosso slide. Quais são os outros termos que eu preciso, tá? N vezes os termos, somando todos os termos elevado ao quadrado. Aqui eu tenho a soma de todos os termos elevado ao quadrado. Tá? Aqui eu tenho a soma do quadrado dos termos, tá? E aqui eu tenho a soma dos termos ao quadrado. A mesma aqui, a soma do quadrado dos termos e a soma dos termos ao quadrado. Tá certo? Então o que eu vou precisar achar nessas representações? Vão ser estes termos aqui. Eu vou colocar aqui como simbologia, viu? Então seria quem? Somatório de x vezes y, eu já tenho esse valor aqui, vezes 20. Então, fazendo a operação, vocês podem fazer aqui, eu tenho esses termos associados aqui ao meu sistema, do meu coeficiente de correlação. Ok? Então, a partir disso daqui, eu vou lá. A partir desses termos aqui, eu vou lá e insiro na minha equação-chave. Aqueles valores presentes na minha tabela, né? Eu só coloquei eles aqui, faço a resolução, tá? Isso vai me dar um R igual a 0,77, né? 771 aproximadamente. Então, eu vou ter, se esse R tem uma correlação 0,0771, ou seja, eu tenho uma correlação positiva fraca. Né? Então, eu vou ter uma reta, um coeficiente linear, tá? De inclinação positiva. Mas como é que eu vou trabalhar para descobrir esses coeficientes de correlação? Para fazer esses coeficientes de correlação, nós fizemos lá em física experimental, né? Que é a questão do que a gente chama de adicionar linha de tendência. Tá? E a adicionar linha de tendência é chamado, tá? Aqui na estatística, de modelo de regressão. Ou seja, quando os dados analisados sugerem a existência de uma relação entre elas, né? O foco é entender que tipo de relação ocorre, né? Entre, de forma que o foco é determinar a relação matemática ou função que possa descrever tal relação, né? Ou seja, uma equação de regressão, ou uma equação que regra esse sistema, tá? Então, se eu imaginar a relação funcional entre as variáveis x e y, né? Estamos interessados numa função que explique grande parte da variação, tá? Ou seja, eu vou ter uma equação que tenta descrever isso daqui, tá certo? Não necessariamente ela vai descrever com fidelidade, mas eu vou ter, tá, uma linha de tendência, e essa linha de tendência também vai estar associada a um determinado erro, ok? Então, esse erro é chamado de erro aleatório que está atribuído a esse sistema, tá? Então, quando a gente estuda isso daqui, a gente tem que procurar, né, se y é uma variável dependente ou independente de x, né? Ou x é uma variável explanatória, ou também chamada de variável do tipo independente. Certo? Então, toda vez que eu tento achar um modelo, tá, que ele tenta explicar a variável y como uma função linear ou apenas uma função de sistema, eu estou fazendo uma regressão linear. Então, por exemplo,
alguns valores que eu tenho aqui, tá? Eu posso fazer uma representação desse sistema, tá? Temperatura do forno está associada com a resistência mecânica da cerâmica. Pode ser uma variável dependente ou independente, tá? A octanagem da gasolina está associada a uma quantidade de aditivo, né? O perfil de consumo pode estar associado ou não à renda. Na realidade ele está, né? O tempo de resposta do sistema pode estar associado à quantidade de memória RAM. Eu também posso ter uma variável aleatória dependente, tá? O preço de imóvel, né? Ele está também intrinsecamente associado à sua área construída, tá? Então eu posso fazer isso a partir de modelos de regressão, tá? A regressão linear simples, tá? É uma análise que eu tenho entre o conjunto de observações, né, paralelas, ou seja, de cada par ordenado, né, que elas são relativas às variáveis x, y, né, e considero que podemos, né, estabelecer uma relação entre as duas variáveis, tá? Então eu vou ter esse termo aqui, né, y, tem que ser uma função linear, uma função de primeiro grau de ax mais b, né? Lembrando, tá? O b, que está associado a x, é chamado de coeficiente angular, que determina a inclinação, ou seja, quanto maior ou menor o valor, mais inclinado ou menos inclinado a minha reta está. E a define o meu coeficiente linear, tá? Ou seja, quanto mais próximo, mais afastado ele está da minha abscissa, ok? Então, neste caso aqui, y é a variável resposta associada à iésima observação de y, xi é a iésima observação do valor fixado, né, para a variável independente e não aleatória de x, tá? E esse EI é o erro aleatório, né, para a iésima observação, ou seja, né, o efeito de fatores que estão afetando a observação y de forma aleatória, tá? A questão que eu posso conseguir a partir disso daqui, né, que esse I é uma relação normal que eu tenho, né, que está associado a um sistema centrado em zero, né, com epsilon ao quadrado. Ela seria sigma ao quadrado, tá? Esse sigma seria mais ou menos, né, a minha variância, tá? Então, os parâmetros A e B, eles podem ser estimados tratando a dependência que eu tenho de quem? Eu tenho uma dependência das variáveis, né, dos pares que eu tenho x e y. Então, como é que eu faço isso daqui? Tá certo? Para fazer isso aqui, eu vou usar um método chamado método dos mínimos quadrados. Ele é usado para tipificar esses parâmetros, né, no modelo, e consiste em fazer que a soma dos erros quadráticos seja o menor possível, ou seja, deste modo consiga obter valores de A e B que minimizam a expressão. Ou seja, eu posso definir essa função por qualquer variável A e B. Entretanto, né, o nosso objetivo é encontrar variáveis A e B, né, que tentam descrever da melhor maneira possível, ou seja, com menor variância e menor desvio padrão, ou erro relativo, né, ou erro intrínseco dessas representações, tá? Então eu posso dizer que o método mínimos quadrados eu tenho um parâmetro S, que é a soma, né, de todos os desvios relativos que estão associados a quem, né? A representação que eu tenho da minha função a mais bx, né, vezes a função resposta elevada ao quadrado. Ou seja, quanto menor esse valor, menor o meu erro, né, ou melhor a minha descrição, certo? Se eu pegar isso aqui e aplicar as derivadas parciais para achar as funções de correlação tanto de A para B, e eu não vou fazer isso no momento, porque vocês não têm cálculo 2, vocês veem isso daí, mas eu vou colocar já a equação pronta, tá? Eu posso fazer a estimativa de A e B utilizando essas representações, tá? Percebam que essas representações são bastante semelhantes àquilo que nós fizemos, tá? Para encontrar o meu coeficiente de Pearson. Ou
seja, algumas equações são até parecidas. Então, se eu for fazer essas operações aqui, tá? A equação da reta ela vai ter essa cara aqui, de maneira geral, né? E para valor associado para qualquer x e ou y, né? Varia de 1 até n, temos a equação de regressão do valor predito, ou seja, eu tenho o valor predito da equação de regressão para esse sistema vai ser igual a x a mais bxy. Quando eu vou trabalhar com a representação do erro, tá? Eu vou fazer a distância do ponto específico para aquele valor de x das minhas grandezas x e y. Ou a diferença do meu x estimado, né, pelo meu x medido. O y estimado pelo meu y medido. Tá? Então isso tem a ver com a questão da fidedigno, né? Meu modelo de representação está com aquilo que ocorre na realidade, tá? Na física a gente utiliza muito disso daí para descrever os fenômenos naturais, né? Então a gente sempre pega fenômenos e tenta ver se na realidade esses fenômenos eles têm uma variável dependente ou independente, e a partir dessa variável dependente ou independente eu tento estabelecer a partir de uma curva de dispersão um coeficiente de correlação, tá? E a partir disso eu tento descrever uma equação que tenta descrever da melhor maneira possível aquele fenômeno, tá? Que são aquelas formulinhas, aquelas leis prontas que a gente vê geralmente na física. Ok? E no final, para saber como esse sistema está determinado, eu consigo fazer o coeficiente de determinação R2, né? Que é uma descritiva da proporção da variável x, que pode ser explicada por variável x, né, segundo o modelo de regressão. Tá? Ele é dado pela seguinte razão, né? A razão vai ser quem? Vai ser a razão do somatório de todos os valores estimados no modelo de regressão de y, tá? Quadrado. Tá certo? Então eu vou ter esses valores aqui estimados, menos a média, dividido por quem? Pela soma de todos os valores medidos, menos a média elevado ao quadrado, ou seja, a variação explicada pelo modelo dividido pela variação total. Quanto mais próximo esse valor está de 1, tá? Melhor o meu coeficiente de correlação, tá? Ou melhor o meu modelo de regressão linear. Bom, voltando à nossa expressão, se eu for fazer as minhas contas, aqui eu já tenho o meu valor de R, que vale 0,77072, que já foi calculado. E a partir da representação que eu tenho aqui das equações, eu consigo estabelecer também os meus valores de R. Certo? Para fazer isso daqui, eu vou pegar a minha expressão que está associada ao sistema, tá? Então eu tenho sempre duas variáveis, B e A, que elas estão intrinsecamente associadas aos valores que eu já tenho aqui dos meus coeficientes de Pearson. Vai ser quem? H2, ou seja, N vezes a soma do produto dos termos, menos H3, tá? Que é a soma, o produto da soma dos termos, ou seja, eu pego esse produto e multiplico por esse. Isso tudo dividido por quem? Por N vezes a soma de todos os termos elevado ao quadrado, tá? Menos a soma do quadrado dos termos, né? Menos a soma dos termos elevado ao quadrado. Feito isso aqui, eu tenho um valor de B de 0,677.
E o valor de A, que está representado ali, também eu já fiz a continha. Que vai ser quem? Esse valor é definido pela soma dos termos de y, tá? Menos quem? Menos todos os termos associados aqui à representação que eu tenho. Menos b, que multiplica quem? O meu termo aqui, que é a soma de todos os meus termos de x, tá? Isso dividido por 20. Isso aqui seria o valor de A. Deixa eu só voltar aqui para a equação para vocês observarem aqui. Tá? Que é esse termo aqui. A. Soma dos termos, todos os termos de x elevado ao quadrado. Soma dos quadrados de x, né? Multiplicado pela soma dos termos de y menos a soma dos termos de x vezes o produto de x por y. Tá? Isso tudo aqui dividindo a soma dos termos dos quadrados de x, né? Vezes n, que é o número de 20 termos, tá? Menos quem? A soma de todos os termos de x elevado ao quadrado. Tá certo? Então, fazendo essa continha aqui, o valor estimado que eu tenho para essa expressão, peço desculpas aqui se der um barulho de fundo, tá? Mas isso aqui é que acontece no EAD. Eu tentei achar um melhor horário para que tenha menos barulho, mas está tendo obra aqui, parece que no prédio inteiro. Então, quais são os termos que eu tenho aqui? Eu vou ter um termo A, vai ser menos 40,69 vezes BX, então assim, vai ser 0,66317. Vamos ver se esses valores batem com aquilo que a gente fez lá no Excel? Então deixa eu dar só uma expandida aqui para a gente brincar. Então eu vou pegar esses termos aqui, lembram, né? Botão direito. Vamos adicionar uma linha de tendência, tá? Neste caso nós temos quem? Um coeficiente de correlação do tipo linear. Vou colocar a equação no gráfico. Definir o sistema e o coeficiente de correlação. Observe, tá? Quando eu coloco isso aqui, ele definiu a linha de tendência. E a equação vai ser quem? BX menos mais A. Qual é o valor de A que eu achei aqui? Menos 41,693. Qual o valor calculado? Menos 41,6928. 693, né? Se eu aproximar. Qual foi o valor que eu achei aqui de B? Né? Foi exatamente 0,6317. Ele vai arredondar o último termo, vai ser uma 0,6032. Ou seja, essa é a representação que eu tenho a partir do meu termo. E a partir disso aqui eu consigo relacionar o meu π quadrado. Ok? Bom, como atividade eu vou pegar um sistema de variáveis aleatórias a vocês, tá? E como atividade eu quero que vocês obtenham, tá? Esses meus coeficientes de correlação calculados na mão, feitos na mão, e depois eu quero que vocês comparem com o valor medido utilizando o programa gráfico, ok? Essa atividade que eu vou fazer para vocês, tá? Para a nossa atividade avaliativa para terceira unidade, ok? Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui aos meus slides. Tá? Então, essas aqui são representando as minhas correlações.
E é isso, ok? Então, eu vou marcar um encontro segundo com vocês para que a gente possa discutir, né, os critérios do nosso processo, nosso trabalho, que eu vou colocar como modelo de avaliação. Então, até a próxima, pessoal.